ontem eu não consegui gravar por motivos externos, então essa é uma continuação do dia 3, o Vale de Ossos Secos. E hoje começa o terceiro dia da nossa campanha, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem o pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em nossa visão cristã, nós cremos na tricotomia do ser humano: corpo, que é a matéria, a alma, a plenitude vital, e o espírito, que é o fôlego de vida. E isso não é à toa e nem coincidência quando Deus fez o homem à tua imagem e à tua semelhança. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, a vida e a morte estão nas mãos dele, a nossa vida é um empréstimo. Então, quando nós morremos, a primeira coisa que sai é o espírito. Ele volta para Deus. A nossa alma, os que morreram em Cristo, vão para o altar do Senhor, vão dormir, né, como aqueles que dormem, o que diz a palavra, e vai esperar o dia do julgamento. Porém, aqueles que foram maus, aqueles que desobedeceram, aqueles que não creram em Cristo, que vão para o Sheol, a matéria, que é o corpo, entra em decomposição ao longo dos dias, dos meses e os anos, até chegar à última fase, que são os ossos. E é aqui que nós vamos falar sobre o livro muito conhecido, que é o livro de Ezequiel, e tem a passagem também muito famosa, chamada Vale de Ossos Secos. E quem foi Ezequiel, né? O que aconteceu com esse Vale de Ossos Secos? Qual era o contexto também daquela época? Porque Deus levantou o profeta para ressuscitar aquilo que já não tinha mais vida. E nos chama muita atenção porque nos traz esperança, a esperança da vida que está nas mãos de Deus, e quando Ele nos dá uma ordem para profetizar a vida, ela acontece. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Ó filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ezequiel foi um profeta enviado por Deus no exílio do povo da Babilônia, onde o rei Nabucodonosor II deu um mandado para eles e retirou todo aquele povo. Ou seja, tudo aquilo alterou totalmente a cultura, a religião, os costumes. Imagina só, eles se envolveram, se entrelaçaram ali com o povo babilônico. Isso ocorreu entre os anos de 593 a.C. a 571 a.C. Ao ler o livro de Ezequiel, você percebe que Deus utilizou Nabucodonosor para encontrar o seu próprio povo. A história do povo hebreu, você percebe que eles sempre caem, né? Eles acabam voltando ali a idolatrar ídolos. Deus sempre ali como um pai, castigando para fazer eles voltarem outra vez, mas com amor e com a misericórdia dele. Esse cativeiro babilônico só chegou ao final com a libertação através do Ciro I. Ele libertou o povo judeu das garras de Nabucodonosor II. A história do vale, ela nos traz esperança e nos mostra a autoridade de Deus diante da morte, algo que humanamente é impossível reverter. Continuação da leitura. Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam um contra os outros, e se juntava cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia o espírito. Então Deus disse para Ezequiel: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Nosso Deus, ele é imbatível, incomparável, né? Inigualável, e não há outro como ele. Somente ele pode dar a vida ao que está morto, ao que não tem mais esperança, aquilo que o homem diz que não tem mais jeito. Um laudo médico dizendo que há poucos meses, então a esperança já se foi.
talvez seja uma carta de rescisão, talvez seja uma carta de divórcio, eu não sei. Eu não sei qual é a área da sua vida que hoje tá seca, que não tem mais vida, mas eu sei de uma coisa. Eu tenho a certeza que nós temos um Deus que pode restaurar qualquer coisa. Ele pode tornar a vida o que já estava morto. O que era motivo de zombaria, o que era motivo para as pessoas olharem e perderem a esperança e falar assim, não tem mais jeito. Porque nós, seres humanos, nós temos essa mania de olhar para situações que são impossíveis para nós fazermos. E a gente fala assim, chega, acabou, desiste disso daí. Sabe, você é louco, é lunático, porque você tá insistindo em algo. Mas quando é da parte de Deus, ele vai incomodar o nosso espírito. Quando é nossa emoção, Deus ele vai tirar do nosso coração. Você pode ter certeza. E isso eu vou falar mais pela luta da sua família. Porque aqui eu já ouvi bastante comentários, assim, parece maluca, vai viver sua vida, esquece isso daí. E eu até respondi uma inscrita e eu falei assim, eu não vou jogar minha família na lata do lixo, sabe? Tipo, é muito fácil hoje você trocar de famílias, hoje é muito fácil você tentar solucionar um problema ali com a palma das suas mãos, consertar o lugar que você tá, você procura novos. Então, por exemplo, se você foi ferido na igreja, é a liderança. Às vezes a liderança é tóxica, às vezes a liderança é uma liderança que está sendo usada pelo inimigo. E nem todo mundo que está na igreja é de Deus. E nem todos que falam Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então a gente precisa ter muito cuidado entre o joio e o trigo. Então talvez você está ali perdido, seco, sem querer voltar à presença de Deus, porque você foi ferido por homens. Você foi ferido por uma liderança tóxica, abusiva, usada com o espírito de Jezabel, de Acabe, para tentar parar, causar contendas entre os irmãos e eles se separarem, porque assim que o inimigo age, ele age na surdina, ele se camufla, ele se mistura no meio do povo de Deus para enganar. Então, se possível, ele se transforma até em anjo de luz para enganar vocês. O que eu preciso, aquilo que tá morto na minha vida, e eu já entreguei nas mãos de Deus. Então, tem coisas que eu não posso fazer. Eu vou até aqui, Até aqui o possível eu vou. E o impossível só ele pode fazer. A palavra do homem dura, Dizendo não tem mais jeito, acabou. Eu não sei qual é a área da sua vida, seja na saúde, seja nas finanças. Talvez você perdeu um trabalho, talvez você perdeu toda a sua remuneração, talvez você esteja recebendo uma ordem de despejo. Eu não sei, mas o Senhor conhece a nossa história e dá vida àquilo que estava morto. Ezequiel 37:10. Deus, ele renova as forças do cansado. Isaías 40:29. Deus liberta os cativos. Isaías 42:7. Vou deixar nos cards ali embaixo na descrição. É um hino, eu não posso colocar essa música porque senão o YouTube ele vai barrar ali por direitos autorais a música. Mas é um louvor que quando eu me converti, há quase 10 anos atrás, eu escutava muito. E eu ainda escuto, tá na minha playlist de louvores que pra mim ele impacta muito. Deus jamais pode ser envergonhado. E ele tem uma promessa sobre a nação dele, que a nossa morada é eterna, a nossa pátria é o céu. E aqui na terra, ele tem muitas e muitas promessas. Não só no Antigo Testamento, mas até no Novo Testamento. A gente sabe que é eterno. Então jamais ele deixaria a promessa dele se apagar. Por mais irado que ele estivesse, ele jamais faria isso. E o que ele quer é restaurar as nossas vidas.